Olá, turma, tudo bem com vocês? Hoje estamos iniciando o gênero texto de opinião e vamos falar aqui qual é o seu objetivo principal, o que costuma ter dentro de um texto de opinião, que é muito fácil, muito simples. Basicamente, o texto de opinião, ele busca emitir uma opinião, falar sobre assuntos socialmente relevantes, assuntos que interessam a sociedade, e ele vai opinar, ele vai emitir sua opinião. Como o próprio nome diz, é um texto de opinião. Então lá vai ter a presença de argumentos da opinião do autor. No caso, vocês, quando forem escrever um texto de opinião, vão colocar a opinião de vocês. Para isso pode haver algumas marcas pessoais na escrita. E a gente também vai encontrar os argumentos. O recurso principal dentro de qualquer texto de opinião são os argumentos, porque os argumentos é o principal recurso que o autor utiliza para convencer o leitor. Então, você vai ter um ponto de vista sobre determinado assunto, e esse seu ponto de vista, que é a sua opinião, deve ser apresentado no seu texto, de forma que nós vamos ter um título, vamos ter uma introdução, vamos ter o desenvolvimento do texto, né, contendo o nosso ponto de vista, e os nossos argumentos para convencer, para persuadir o leitor. E por fim, nós vamos concluir, sempre sustentando o nosso ponto de vista, sempre expondo por que a gente pensa daquela forma e colocando os nossos argumentos. Então, o texto de opinião, ele contém opinião e contém argumentos. É um texto que vai haver as marcas pessoais, como muitas vezes pode haver, em minha opinião, eu acredito, coisas desse tipo. Claro que com o tempo vocês vão estudar outros gêneros em que essas marcas pessoais não são bem aceitas dentro de um texto opinativo. Quando vocês forem estudar, por exemplo, o dissertativo argumentativo, daqui a um bom tempo, lá vocês vão ver que não pode haver essas marcas da oralidade, marcas de cunho pessoal, um texto, vamos dizer, informal. Então, aqui no texto de opinião, nós podemos encaixá-lo em uma tipologia textual argumentativa, porque nós teremos argumentos e buscamos apresentar a nossa opinião e convencer o leitor. Tudo isso a partir de um assunto socialmente relevante. Então, é um assunto bem simples, a gente precisa identificar dentro do texto qual é o ponto de vista do leitor, que argumentos ele apresenta para sustentar a sua opinião, o seu ponto de vista. E a estrutura básica é a introdução, desenvolvimento e conclusão. Porém, no desenvolvimento deve haver os argumentos. Então, turma, até a nossa próxima aula, onde nós vamos falar outro conteúdo que nós podemos encaixar dentro do texto de opinião. Nós vamos falar sobre alguns aspectos tipológicos. Isso vai servir não só para esse gênero, mas para outros gêneros também. E espero que vocês tenham entendido. Tchauzinho!